Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei de enquadramento orçamental e o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento fará de seguida o relato, a apresentação deste diploma. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros uma proposta de lei no sentido de o Governo ser autorizado, um pedido de autorização legislativa à Assembleia para permitir a revisão do Código de Processo de Tribunais Administrativos e Fiscais, bem como dos Estatutos dos Tribunais Administrativos e Fiscais e alguma legislação conexa com esta. O principal aspecto na revisão do Código do CPTA, do Código de Processo de Tribunais Administrativos, prende-se com o fim do regime dualista da ação administrativa especial, por um lado, e a ação administrativa comum, por outro, passando todos os processos a tramitar de uma única forma de ação, designada, a partir de agora, como ação administrativa. Estas matérias prendem-se com a necessidade de celeridade, maior celeridade nos processos nos tribunais administrativos. Aproveita-se também nesta revisão do Código para fazer a adequação, quer à revisão recentemente feita no Código de Procedimento Administrativo, quer em termos de prazos e de funcionamento dos tribunais, à reforma já empreendida pelo Governo no ano passado, relativo ao Código de Processo Civil. Portanto, tudo se integra com coerência naquela que tem vindo a ser a revisão global dos códigos, no sentido de melhorar a prestação dos tribunais, a celeridade da justiça e o funcionamento, neste caso, da justiça administrativa e fiscal. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a suspensão do regime de atualização anual das pensões por incapacidade permanente e por morte, resultantes de acidente de trabalho, de forma a proteger estes pensionistas. Na prática, o que se passa é o seguinte: existe nos termos da lei, como sabem, uma indexação do cálculo destas pensões à evolução do volume do índice de preço ao consumidor. Peço desculpa. O que acontece é que, nos termos da lei, isto é reportado ao final do ano anterior e os dados do final de novembro de 2014 mostravam, por força da situação de inflação negativa, uma depreciação do índice de preço ao consumidor, o que teria como consequência, se esta medida não fosse tomada, que o valor global das pensões destes pensionistas por invalidez seria diminuída. Com este congelamento, não trava-se essa diminuição e evita-se essa depreciação provocada exatamente pela queda do índice de preços ao consumidor. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma proposta de lei relativa ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, transpondo umas diretivas europeias sobre esta matéria, nomeadamente uma diretiva muito relevante, que é a Diretiva Solvência II. Foi também hoje aprovado pelo Conselho de Ministros uma outra proposta de lei que transpõe, neste caso, 4 diretivas da União Europeia sobre a atividade de marítimos a bordo de navios que arvoram bandeiras, no nosso caso, bandeira portuguesa, bem como as responsabilidades do Estado enquanto Estado de bandeira e Estado do Porto. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma proposta de lei de alteração ao Código Penal, transpondo também duas diretivas da União Europeia em matéria de crimes ambientais. Trata-se da correção de uma transposição que tinha sido feita ainda no tempo do Governo anterior e que a Comissão Europeia entendeu ser uma transposição não completa, ou seja, com alguma deficiência, pelo que o Estado português foi notificado para corrigir essa transposição, o que se faz agora com esta proposta de lei, de acordo com aquela que foi a notificação que recebemos da Comissão Europeia. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros o novo regulamento da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, alterando-se as formas de cálculo das pensões de modo a permitir a sua maior sustentabilidade. Trata-se de uma matéria que foi feita em articulação com a Câmara de Solicitadores e agora a Ordem dos Solicitadores e a Ordem dos Advogados. O Conselho de Ministros aprovou também as regras que estabelecem a livre circulação de artigos de pirotecnia, bem como os requisitos de segurança que os artigos de pirotecnia devem satisfazer, tendo em vista a sua disponibilização no mercado, em transposição também aqui de uma diretiva europeia. Foi ainda aprovado também hoje pelo Conselho de Ministros o Sistema Nacional de Informação e Registro Animal, estabelecendo regras para a identificação, registro e circulação de animais das várias espécies de pecuária, bem como o regime jurídico dos centros de agrupamento, comerciantes e transportadores e as normas de funcionamento do sistema de recolha de cadáveres de animais na exploração.
O Conselho de Ministros aprovou ainda a transferência de atribuições de competências relativas ao Sistema de Informação para o Património, que atualmente estavam sobre a responsabilidade do IRU, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, transferindo este Sistema de Informação para o Património para a Direção-Geral do Património Cultural. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração ao regime jurídico aplicável ao pessoal especializado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, introduzindo ajustamentos em matérias de provimento e de comissão de serviços, fundamentalmente para resolver o problema que estava colocado pela falta de sacerdotes nos representantes externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros com funções na área eclesiástica. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que introduz uma pequena correção à delimitação georreferenciada das regiões hidrográficas, por força de uma alteração legislativa que tinha ocorrido já há 2 anos, em que se passam algumas das ribeiras da zona oeste da região 3 para a região 4, em termos de regiões hidrográficas. Trata-se, portanto, apenas do ajustamento da georreferenciação do mapa que define as regiões hidrográficas. Por último, foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma resolução que mandata o membro do Governo, neste caso o Ministério da Economia, para autorizar a alienação por parte da concessionária de jogos de Troia para uma entidade diferente, de acordo com uma reestruturação financeira do próprio grupo Amorim, que é detentor atualmente desta concessão do jogo de Troia. É matéria, uma vez que se trata de matéria de concessões, é matéria que tem que ser, a transferência de titularidade entre empresas tem que ser previamente aprovada pelo Conselho de Ministros. Fica garantido no diploma hoje aprovado pelo Conselho de Ministros que a nova entidade titular mantém todas as obrigações decorrentes, bem como o cumprimento dos prazos que estão na concessão original e que não se alteram minimamente por força desta alteração de titularidade. Trata-se apenas, nos termos da lei, de uma autorização deste tipo ter sempre que ser autorizada previamente por diploma do Governo. Peço ao Sr. Secretário de Estado do Adjunto e do Orçamento, então, para vos fazer a apresentação do diploma da proposta de lei muito importante hoje aprovada pelo Governo, que altera a Lei de Enquadramento Orçamental. Muito obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde a todos. De facto, foi hoje aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de uma nova Lei de Enquadramento Orçamental. Esta proposta de lei constitui um passo decisivo para a transparência orçamental, para a simplificação do processo de elaboração e controlo orçamental e, finalmente, para uma maior responsabilização setorial no que se refere à elaboração e execução orçamental e, bem assim, para a consolidação das contas públicas. Volvidos mais de 13 anos sobre a vigência da atual Lei de Enquadramento Orçamental, com 8 alterações de grande relevância, muitas delas ditadas pelas dificuldades financeiras resultantes de um quadro internacional bastante incerto e tendo o Estado vivido um programa de assistência económica e financeira, é tempo de proceder a uma reforma de fundo do sistema orçamental vigente. Esta proposta vem na sequência dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, constituída por despacho da Sra. Ministra de Estado e das Finanças em meados do mês de agosto do ano passado. Sem pretender ser exaustivo, gostaria de destacar algumas das alterações agora introduzidas. Simplificação legislativa. Fruto das 8 alterações introduzidas, a atual Lei de Enquadramento Orçamental é de difícil leitura e interpretação. Na proposta de lei que agora se apresenta, procurou-se dar ao articulado maior coerência de modo a simplificar a sua leitura e interpretação. ênfase na programação orçamental, orçamentação de fins em detrimento do orçamento de meios, de modo a ser possível avaliar a eficiência da despesa pública, uma vez que permite comparar os resultados alcançados com os recursos públicos utilizados. A harmonização do calendário orçamental. Neste domínio, sugerem-se dois momentos essenciais do ciclo orçamental anual. Um primeiro momento, fase 1, a atualização do Programa de Estabilidade, acompanhado das propostas de grandes opções do Plano e de quadro orçamental plurianual a 15 de abril, alinhado com o semestre europeu. Entrega, no segundo momento, à Assembleia da República a proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano seguinte. Propomos que seja entregue até 1 de outubro do ano seguinte. Prevê-se ainda a redução da fragmentação orçamental, a maior autonomia orçamental e responsabilização dos ministérios setoriais.
definição do papel do gestor do programa orçamental, com poderes e responsabilidades acrescidas em diversas áreas, alargamento da informação contabilística utilizada, propondo a inclusão de uma contabilidade financeira e de uma contabilidade de gestão a par da já existente contabilidade orçamental, nos termos da normalização contabilística em vigor em cada momento. Estes são alguns exemplos de alterações introduzidas que, como já referi, constituem do ponto de vista do Governo fatores decisivos para umas contas públicas equilibradas, transparentes e robustas. Esta é uma lei estruturante para a administração pública e para o país, a qual constitui também um pilar central da reforma do Estado. A preparação e adaptação a este novo paradigma é exigente, pelo que se prevê um período transitório de 3 anos para a sua efetiva implementação. Estou agora disponível para esclarecimentos que entendam por necessários. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ficamos à vossa disposição. Boa tarde, Joana Navais, da SIC. A primeira questão tem a ver com estas alterações à Lei de Enquadramento Orçamental. Queria uma clarificação. Estas alterações à lei carecem do apoio do PS no Parlamento e quando é que é previsível que entrem em vigor? Falou-me deste período de transição de 3 anos, significa que este novo calendário ainda não é para cumprir agora. Mas também ainda não haverá um quadro plurianual para a próxima legislatura, se é só dentro de 3 anos, vai apanhar uma legislatura a meio, creio. Queria ainda perguntar-lhe, uma vez que estamos a menos de 24 horas da greve da TAP e que parece não haver cedências de parte a parte, qual é a expectativa do Governo ainda para que possam existir essas cedências? Isto depois de se terem agudizado um bocadinho os discursos, a Comissão de Trabalhadores acusou o Governo de estar a fazer uma chantagenzinha ao falar do cenário de despedimentos e de reestruturação na TAP por causa da greve. E uma última questão, tem a ver com os vistos gold e com as investigações feitas ontem. O Governo está de alguma forma a equacionar fazer mais alterações aos vistos gold ou pôr-lhes fim, isto porque é já o segundo caso polémico de investigações judiciais em torno deste instrumento. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões. Relativamente, enfim, à posição que os partidos irão tomar na Assembleia, não posso hoje dar conta. Relativamente ao trabalho que foi levado a cabo, o que posso dizer é que o PS está informado, houve contactos com o Partido Socialista relativamente aos trabalhos em curso, disso fomos dando conta, tendo por base que o que está em jogo é de facto uma alteração, é uma reforma de facto estrutural que tem uma grande importância para o país e como tal não poderia ser feito que não fosse de facto dando informação ao Partido Socialista relativamente à evolução dos trabalhos e aquilo que é de facto a proposta agora aprovada. Relativamente à questão que coloca do quadro plurianual, eu diria que de facto, tendo em conta tudo aquilo que serão as alterações propostas, de facto, haverá um momento de transição e a lei prevê, efetivamente, como é que é feito esse momento de transição, sendo ele a meio de uma legislatura, no início de uma legislatura, no fim de uma legislatura, de facto, tudo isso é previsto e fazível. Sendo certo que o próprio Governo, a semana passada, apresentou o quadro plurianual para os próximos 4 anos e, portanto, nós temos um quadro plurianual, temos um quadro que vem definido no Programa de Estabilidade e que depois se define também por tetos de despesa relativamente a cada um dos programas orçamentais, tal qual estão agora definidos na lei. O que acontece é que a própria metodologia para a elaboração destes limites de despesa por programas orçamentais passa a ser diferente. Passa a incluir não apenas aquele que é o conceito que hoje temos de receitas gerais, mas o total de receitas, o total de receitas que financiam a despesa de cada Ministério. E, portanto, diria que essa é a alteração em termos de tetos de despesa que passam a ser postos em prática, sendo que o período transitório é previsto que, seja a meio da legislatura, seja a fim, seja no início, está previsto, de facto, a forma como isso é transposto de um momento de tempo para outro momento de tempo. Muito obrigado. Eu vou responder às suas questões, aproveitava apenas para complementar aquilo que o Secretário de Estado agora referiu, relativamente a esta questão, a segunda questão que colocou sobre o calendário. Para lhe dizer o seguinte, esta reforma, sendo uma reforma estrutural de grande folgo, eu diria que é um pilar muito importante na reforma do Estado.
como ele funciona. É uma reforma que, para ter uma ideia, é uma reforma que, sendo levada a cabo, vai implicar ao longo dos próximos anos a revogação de cerca de 20 diplomas legais que atualmente estão em vigor sobre matéria orçamental e que terão todos eles que ser revistos e alterados para que possa ser, digamos que, adaptado o novo paradigma que decorre desta lei de enquadramento orçamental. Por isso mesmo, aquilo que está previsto na proposta que mandamos para o Parlamento é que esta matéria é uma matéria que se desenrolará ao longo de 3 anos de preparação. É uma preparação que tem que ser uma preparação cuidada, porque estamos a falar de uma, eu diria mesmo, uma revolução relativamente à forma como está feito o enquadramento orçamental das administrações em Portugal. E a previsão a proposta que nós fazemos ao Parlamento é que todo esse trabalho seja feito com a tranquilidade necessária pelo Governo que sair das eleições e no último ano da legislatura, em 2019, o orçamento de 2019 seja já todo ele apresentado à luz das novas regras de enquadramento orçamental. Pensamos de facto que isto é um trabalho para uma legislatura e é uma matéria que a Assembleia resolvendo deve ser resolvido ao longo da próxima legislatura. É essa a nossa proposta e penso que é uma proposta sensata, mas obviamente a discussão agora será alargada na Assembleia da República a todas as forças políticas. Como o Sr. Secretário de Estado referiu, até agora o Governo articulou apenas, dialogou nesta matéria com o principal partido da oposição, com o Partido Socialista, mas agora, na Assembleia da República, isto será alargado, obviamente, ao debate a todas as forças políticas, atendendo à natureza estruturante e estrutural que esta alteração tem relativamente ao próprio funcionamento do Estado. Coloca-me depois uma questão relativamente à TAP. Eu, sinceramente, sobre a TAP, eu acho que já está muito dito por parte do Governo, por parte de inúmeras entidades, até o líder da oposição, que andou silenciado durante imenso tempo sobre esta matéria, ontem resolveu já pronunciar sobre esta matéria também. A única coisa que eu diria na véspera do início da greve programada pelo sindicato era um apelo aos pilotos da TAP para que deixassem de olhar para o seu umbigo, olhassem para a empresa e olhassem para o país. Relativamente à questão dos vistos de golos, eu não tenho a certeza se percebi bem a sua pergunta. Pareceu-me que a sua pergunta tem que ver, quando fala num segundo processo, tem que ver com as buscas ontem no Ministério das Finanças. Tanto quanto sei, como as buscas de ontem no Ministério das Finanças têm que ver com um processo relacionado com o IVA, não tem que ver com os vistos gold. De qualquer maneira, é matéria que está no foro de investigações policiais e cabe ao Governo, como o Governo fez ontem, fará hoje e sempre, a total colaboração com a Justiça relativamente a esta matéria. Para qualquer pormenor adicional sobre isto, eu, de qualquer maneira, reconduzia para o Ministério das Finanças, que foi onde essas buscas ontem tiveram lugar, com toda a colaboração, como não podia deixar de ser, da parte do Governo, com a Justiça relativamente ao trabalho que a Polícia está a levar a cabo. Ana Rita Freitas, da RTP, perguntava-lhe se acha possível este consenso político para, ainda relativamente à revisão da... Exatamente. Pois, eu acho que já falámos várias vezes aqui no briefing sobre matérias deste tipo. Eu acho que a cultura de compromisso é uma cultura fundamental na política e na gestão do Estado. Tem que haver um compromisso. Há matérias, de facto, que são matérias que estão muito para além, ou devem ser vistas como estando para além daquilo que são as diferenças normais e saudáveis entre os programas das vastas forças políticas, dos vários partidos políticos, e eu acho que, sinceramente, a matéria da legislação sobre o enquadramento orçamental, que no fundo é uma matéria estrutural, é um pilar sobre os quais assenta a organização do próprio Estado, porque o desenvolvimento das políticas públicas, como sabe, são todas elas em execução do orçamento, e portanto o enquadramento orçamental é estruturante relativamente ao funcionamento do próprio Estado.
E por isso esta matéria é uma matéria onde obviamente não só é desejável, como do meu ponto de vista eu diria que é necessário haver consensos. Eu estou convencido que sim. De resto, o Sr. Secretário de Estado poderá, melhor do que eu, adiantar a forma como tem decorrido o diálogo com o Partido Socialista, que foi iniciado por iniciativa do Governo, como não tem deixado de ser, atendendo à situação de ser o maior partido da oposição, e matérias como esta têm sempre que ser alvo de um diálogo frutuoso com o principal partido da oposição. Foi assim já no início deste ano com o conjunto de legislação de combate ao terrorismo, com bons resultados, como sabe também, e eu espero que nesta matéria da legislação tão estrutural como é o enquadramento orçamental, haja também, e tudo da parte do Governo, toda a disponibilidade para que isso possa acontecer, haja também uma cultura de compromisso bem sucedida e que consigamos encontrar o consenso desejável e, como eu disse, também necessário para estas matérias. E necessário porquê? Esta matéria é matéria que estava sinalizada, de resto, já no programa de ajustamento a Portugal, no PAF. O Governo já tinha, na decorrência do Tratado Orçamental e das obrigações do semestre europeu, já tinha acertado com as instâncias europeias a necessidade de uma revisão mais profunda da própria Lei de Enquadramento Orçamental. Para isso mesmo, o Governo tinha anunciado no final do verão do ano passado, a constituição de um grupo de trabalho no seio do Ministério das Finanças para apresentar propostas concretas para esta revisão de fundo da Lei de Enquadramento Orçamental. Esse relatório, como foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, houve um relatório provisório do trabalho desse grupo apresentado ao Governo no início do ano. O Ministério das Finanças, imediatamente, em conjunto com os outros ministérios, começou a trabalhar nesta proposta de lei. Iniciaram-se, entretanto, os contactos, como referi, com o Partido Socialista, e o relatório final foi ontem apresentado pela Comissão e hoje mesmo o Conselho de Ministros está a aprovar o diploma para que possa ter uma discussão na Assembleia da República, agora alargada a todas as forças políticas, de forma a que, antes ainda do final da legislatura, isto possa ser aprovado. Para quê? Como eu referi há bocadinho à sua colega, para que na próxima legislatura tudo aquilo que há a fazer, e é muito, atendendo ao fôlego desta reforma estrutural, tudo aquilo que há a fazer possa ser feito ao longo da próxima legislatura e seja concluído durante a próxima legislatura. Ana Proença, da Lusa. O Secretário de Estado falou sobre, portanto, em relação à LEO, de uma maior autonomia orçamental e responsabilização dos ministérios. Eu pedi-lhe se podia especificar um bocadinho mais sobre estas duas questões. Por que razão há uma maior autonomia e uma maior responsabilização? Muito obrigado. Quando falamos em maior autonomia, maior responsabilidade, obviamente que uma está ligada à outra. A autonomia exige responsabilidade para que efetivamente possamos partilhar a responsabilidade que neste momento está muito concentrada no Ministério das Finanças e que muitas vezes resultou também do período de ajustamento que tivemos que viver. E de facto hoje há um conjunto de constrangimentos orçamentais que muitas vezes impede que as políticas públicas sejam operacionalizadas de forma tão eficaz quanto se pretende. E, portanto, o que se prevê com as alterações que vêm, quer da Lei de Enquadramento Orçamental, que agora está em análise, quer toda a legislação que se segue, porque efetivamente há um conjunto de matérias que não estão na Lei de Enquadramento Orçamental, mas estão na legislação que se segue, o que se pretende é efetivamente dar aos ministérios, a cada um dos ministérios, uma maior autonomia na gestão dos dinheiros públicos perante os programas orçamentais que apresentam, para a concretização desses programas e, simultaneamente, maior responsabilização. E nisso, o que a lei tem que, de facto, pode levar a essa conclusão, prende-se exatamente com a definição dos programas orçamentais, é apresentado pelos ministros em Conselho de Ministros e é discutido, e é criada uma entidade de gestão dos programas orçamentais, ou prevê-se, a lei prevê, a criação de uma entidade de gestão dos programas orçamentais, em que no fundo acaba por ter aquilo que eu costumo dizer ser o mini-ministro das Finanças dentro de cada ministério, por forma a que também seja ele, e quando falamos em redução de fragmentação, seja ele o elo de contacto
contacto com o Ministério das Finanças e, portanto, não haver, de facto, aquilo que hoje assistimos, que é quase que cada Direção-Geral contacta com o Ministério das Finanças quando, efetivamente, se defronta com alguma necessidade do Ministério das Finanças. Portanto, centralizar um conjunto de informação orçamental dentro de cada um dos Ministérios, que interage com o Ministério das Finanças e, a título de exemplo, quando temos um problema para resolver naquilo que à parte financeira diz respeito, o que se pretende é que seja primeiro encontrada uma solução dentro de cada um dos Ministérios para o problema encontrado, só esgotadas essas possibilidades, enfim, o Ministério das Finanças poderá ver como resolver. Muito obrigado. Boa tarde, Maria João Matos para a CMTV. A minha pergunta é para o Sr. Ministro da Presidência. No âmbito do caso dos vistos Gold e também das buscas realizadas ontem no gabinete do Secretário de Estado. A minha colega da SIC já fez a pergunta, mas eu volto a insistir se não acha que a credibilidade do Governo, uma vez que estamos também à porta das eleições, não fica afetada com esta situação, e se o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, depois da polémica com a lista VIP, se tem condições para continuar no Governo. Obrigada. Na prática, coloca-me duas questões que são diferentes. Em primeiro lugar, fala em credibilidade. Eu, sinceramente, acho que a credibilidade deste Governo sai acrescentada cada vez que os portugueses percebem que a lei passou a ser igual para toda a gente e que se aplica e que a Justiça age de uma forma perfeitamente independente e que aquilo que cabe aos responsáveis da administração pública, mesmo a nível governamental também, é a total colaboração e a total disponibilidade para colaborar com a Justiça. E eu acho que isso só credibiliza a ação do Governo. Não foi sempre assim no passado e, portanto, é muito importante que seja assim e que as pessoas se habituem que a colaboração com a Justiça não é, à partida, uma condenação, nem é um reconhecimento de qualquer tipo de culpa. É isso mesmo, é colaboração com a Justiça. Aquilo que se passou ontem, daquilo que o Governo sabe, precisamente porque o Governo hoje em dia não interfere na Justiça. Aquilo que o Governo sabe que se passou ontem foi no âmbito de uma investigação policial que tem que ver com um processo relacionado com o IVA, não com os vistos gold, com o IVA, é a informação que nós temos. Com o IVA, a Polícia Judiciária entendeu ter que consultar ou obter dados de um computador dentro de um dos colaboradores do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. É a informação que a gente tem e a disponibilidade para esse computador ou para qualquer outro computador da parte do Governo não pode deixar de ser outra que não disponibilidade total. Foi isso que foi feito. Eu acho, ao contrário do que aquilo que intuiu na sua pergunta, acho que isto acrescenta credibilidade e não que retira credibilidade. Quanto à questão, a segunda pergunta que me faz, coloca pessoalmente na questão do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Mais uma vez lhe digo, quer dizer, aparentemente as coisas não têm que ver uma com a outra. Uma coisa é os vistos gold, outra coisa é, aparentemente, a questão de um processo, de umas investigações relacionadas com a matéria de IVA. A credibilidade ganha-se exatamente por não obstruir a Justiça, por colaborar com a Justiça e por estar sempre disponível para apurar a verdade e colaborar, fazer com que a lei de facto seja igual para todos os cidadãos e para todas as entidades. Sr. Ministro, Henrique Simões de Almeida, da Bloomberg, isto é uma pergunta que sai um bocado do âmbito do vosso comunicado, mas terei que fazer porque estou a trabalhar numa história sobre isso. Houve uma decisão de um tribunal que suspende o serviço da Uber em Portugal. Bem sei que o Governo não interfere na Justiça, mas pergunto-lhe, numa altura em que Portugal está a apostar muito em tecnologia e Lisboa principalmente também nas startups, acha que o Governo poderá eventualmente tentar alterar o enquadramento legal para permitir que empresas que estão tecnologicamente mais avançadas do que algumas das leis e entram no mercado possam operar em Portugal e criar empregos como a Uber? Olha, agradeço a sua pergunta, mas com toda a franqueza eu não conheço suficientemente o processo para poder-lhe dar uma resposta muito concreta. E, portanto, terei apenas que reafirmar aquilo que é o princípio para o Governo, que é de que o Governo, obviamente, entende que, como sendo uma das suas tarefas muito importantes, é criar condições para que o investimento em Portugal não só cresça, como haja capacidade para captação de bom investimento estrangeiro também. Mas esta é uma afirmação meramente genérica, porque, como lhe disse, não conheço o processo em causa
no seu pormenor, para lhe poder dar uma opinião abalizada sobre este caso em concreto. E, portanto, limito-me apenas a reafirmar que o Governo tem trabalhado e continua a trabalhar afincadamente, todos os dias, no sentido de potenciar a capacidade de investimento, sabendo, como nós sabemos bem, e os portugueses penso que também já o perceberam, que o investimento é fundamental, em primeiro lugar, para a criação de riqueza, para a criação de emprego e para o desenvolvimento. Somos um país muito pequenino e a atração de investimento é fundamental para que nós nos possamos desenvolver adequadamente. É evidente que isto tem que obedecer a critérios, isto tem que obedecer a regras, as leis têm que ser cumpridas e eu não sei neste caso, porque não conheço o caso em pormenor, o que é que está aqui em causa e, portanto, se há uma intervenção dos tribunais é porque seguramente os tribunais entendem que há alguma correção a fazer, mas não conheço o dossiê em particular. Não havendo mais nenhuma questão, muito obrigado, um bom almoço, uma boa tarde a todos.